Os meus sermões foram todos cristocêntricos. Mas esse é o sermão que eu vou pregar pela segunda vez, um pouquinho modificado a pedidos. Um homem normal, no âmbito intelectual, moral e espiritual, ele sabe e sente que há um ser superior, um criador de todas as coisas. E este homem sente a necessidade de reverenciar e prestar um culto de adoração a Deus. Nós lemos lá no Salmo de Davi 42:2, que a sua alma tem sede de Deus, tem sede de Deus. Todos nós, cristãos, creio que participamos deste sentimento de Davi. E nós podemos dizer com ele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Para quê? Para prestar-lhe culto. Mas o que é culto? Jesus, falando à mulher samaritana, disse: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto dessa expressão aqui: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E então, agora podemos perguntar: o que é o culto? O culto é uma adoração a Deus. Ok, está claro isto. Mas por que eu vou adorar a Deus? Adoro a Deus em virtude do que Ele é. Todavia, tudo que eu sei e que os irmãos sabem a respeito de Deus foi o que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer que quem quer conhecer a Deus tem que ver Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o Senhor, é o Deus do Velho Testamento. Desse Deus do Velho Testamento que se encarnou, tornando-se homem, que ressuscitou e hoje está lá nos céus, intercedendo por vocês e por mim. Para quê? Para nos salvar. Segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz que esse Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente, Ele é o grande
El Shaddai, o mistério dos mistérios, o Deus de amor. Bom, já que eu sei quem é Deus e quem Ele é, como é que eu posso prestar honra a esse Deus? Como é que eu posso homenagear esse Deus? A única maneira de fazer é prestando-lhe um culto. O problema é que a nossa geração está perdendo o senso do que é Deus e da sua presença. Hoje, a criatura quer assumir o papel do Criador. E então estão dizendo que Deus está dentro de você mesmo. Adore você mesmo. A nossa geração, meus queridos irmãos, está literalmente rejeitando a Deus. É por isso que vemos em nossos cultos a prática de uma adoração que busca o prazer para os seus adoradores, fazendo do culto um espetáculo, um show para agradar aos homens. Ivan Espíndola, no diapositivo seguinte, o púlpito, olha aqui, o púlpito esvaziou-se. Quem está dizendo isto? Ivan Espíndola, de Ávila. O púlpito esvaziou-se e os pastores, que não têm mais mensagem, que fale ao coração do rebanho, gostam de dizer que não são mais pregadores, e sim comunicadores. A tribuna sagrada, isto aqui, ó, está sendo substituída pela plataforma em que se apresentam conjuntos musicais estridentes, alheios à noção do sagrado. Os cultos têm aspecto de quê? De shows. E a mensagem foi sorrateiramente eliminada. E a sobra de quê? De ruído e carência de quê? De verdadeira comunhão. Sabe quem está dizendo isso? Não sou eu. É Ivan Espíndola, um pastor evangélico que foi um ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Os nossos cultos têm se tornado o quê? Um show. Em 1984, nós escrevemos este livro aqui, foi publicado em 1994. Culto e adoração. Eu tenho gasto a minha vida estudando sobre isto. Mas ele foi publicado em 1984. E está fazendo quantos anos? Pastor Derosdet. 30 anos. 30 anos. 30 anos que esse livro aqui foi escrito sobre culto e adoração. E sabe, irmãos, houve uma mudança no culto. Mas uma mudança não para melhor. Não foi para melhor. E nós poderíamos gastar aqui muito tempo analisando as diferentes partes do culto.
Todavia, nós não temos tempo para isto. Pastor Derosdete e o pastor Josué Dantas. Acho que isso aqui foi depois, né, que vocês estiveram lá. E tive um prazer de ser aluno do seu pai, professor Enio. Se meu português não é melhor, não é culpa dele, não. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando sobre as diferentes partes do culto. Mas, como já disse, não temos tempo para isto. Nós queremos falar sobre um ponto, um setor do culto que está tornando a parte principal da adoração. Eu posso chegar a dizer que 2/3 quase do culto é isto. Sabe qual é? A música. Está cantando demais no nosso culto. E a sua palavra está ficando de lado. Sutilmente, o tipo de música que estamos usando na nossa igreja está mudando a liturgia do culto. Os ouvintes não têm mais paciência de ouvir uma boa pregação, com uma boa doutrina, um bom sermão expositivo. Não tem paciência mais de ficar ouvindo. E querem ficar cantando e ouvindo música e mais música. O pregador, ele não é um pregador, ele é mais um narrador, um comunicador. Falando numa entonação e numa linguagem melosa, para agradar os seus ouvintes, os seus membros. Como adventista, como igreja adventista, será que nós temos uma orientação para a música apropriada para a igreja e para a hora do culto? Porque o culto é o momento mais importante na igreja adventista. Assim nos diz o manual da igreja. E tudo nós estamos enfiando na hora do culto e não há tempo para ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos orientação da música para o nosso culto? Na nossa igreja? Temos. Se temos, ótimo. Problema resolvido. Mas não. Não está resolvido o problema. Por quê? Porque nós não seguimos a orientação que temos. Aqui está no manual da igreja, mas eu estou aqui com ele aqui. E eu vou ler para vocês. Essa edição de 2010. Diz assim. Eu vou ler um pouquinho só, não vou ler tudo. Toda melodia, está aí. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock, ou formas híbridas, relacionadas ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão o quê? Evitadas. Serão evitadas. Evitadas o quê? O jazz, o rock ou formas híbridas relacionadas. É isso que está dizendo-nos o manual da igreja. Essa aqui é a orientação da igreja. E é sobre isso aqui que nós temos que seguir. Não tem outro jeito. Tenho aqui em minhas mãos a lição da escola sabatina.
Nós estudamos sobre adoração. E eu tenho certeza que os irmãos leram aqui, mas certamente passaram por cima. Veja que na próxima, na página 73. Na página 73 diz assim: é difícil dizer entre o que está sendo tocado na igreja e o que está sendo tocado como música secular. Então está entre parênteses agora. Porque, francamente, não há diferença. Não sou eu que estou dizendo isto aqui. É o autor desta lição. Ele está dizendo o quê? Que a música que está tocando na igreja hoje, na igreja adventista, ela é de tal maneira que não há diferença na música secular. Isso é doído, mano. A gente sentir isto, ouvir isto, alguém escrever. Chegou o tempo, a nossa igreja não está fazendo diferença na nossa música com as outras músicas que a gente ouve por aí afora. Será que nós não sabemos fazer a diferença entre o sagrado e o profano? Será que nós não sabemos o que é profano vem de baixo e o que é sagrado vem de cima? Que essa música gospel é uma artimanha, é um engodo do diabo. Temos orientação para a nossa igreja sobre a música na igreja? Temos sim. Mas o que estamos fazendo? Eu tenho um livrinho aqui na minha mão. E isso aqui é a orientação que nós temos para a igreja adventista. E eu quero pedir agora a participação de alguns. O Renato aqui. Quero o Renato. Vem cá, Renato. Esse livro aqui, Música na Igreja, Ellen G. White. Música na Igreja. Sua influência na vida do cristão. Página 24. Pega aí, vamos ler aí no meio o que está escrito aqui. Leia aqui para mim. Esse aqui? Esse. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. O que está dizendo aqui? Que não é o cantar forte. Pelo contrário, né? Entonação clara. Entonação clara. Tem princípio aqui da música? Aqui são vários princípios aqui. Não cantar forte. Alguns pensam que cantar forte e gritar, etc. Entonação